Bem-vindos ao podcast Diário do Poder. Meu nome é Tiago de Vasconcelos, aqui com os jornalistas Cláudio Humberto e Mael Vale. E o nosso entrevistado de hoje é o deputado estadual Guto Zacarias. Deputado, muito bem-vindo. Obrigado, boa tarde a todos, né? Queria agradecer o convite e dizer que eu sempre vejo o conteúdo do Diário do Poder. Muito obrigado pela presença aqui. Nós fazemos o nosso podcast aqui de Brasília e estamos com a presença do deputado estadual de São Paulo, mas é bom para a gente poder fazer já uma comparação que eu acho que é uma prévia que está todo mundo fazendo desde já. Que é entre a administração estadual do governador Tarcísio e a administração federal do presidente Lula. E eu queria uma avaliação do senhor sobre isso. Como é que você vê os dois e que diferenças existem aí? Tem muitas diferenças. Eles estavam juntos hoje, cada um ali tecendo comentários um ao outro, porque estavam fazendo uma parceria conjunta, mas eu acho que são dois dos maiores contrastes brasileiros, né? Tem muita coisa que está dando errado no Brasil, e geralmente essas coisas têm envolvimento do Lula, e tem muita coisa que está dando certo no Brasil. E uma das coisas que vai muito bem no Brasil é o governo do estado de São Paulo e o governador Tarcísio. Acho que é um lugar ali, o estado de São Paulo, a administração do estado de São Paulo é um lugar que a gente vislumbra e fala, pô, bem que o Brasil podia ser desse jeito. Eu tenho muito orgulho de ser vice-líder do governo Tarcísio. Deputado, o senhor é uma revelação, uma jovem revelação que foi uma das melhores surpresas da política brasileira dos últimos tempos. Eu gostaria de saber como surgiu isso, essa motivação, né? Nasceu onde? Qual a origem, digamos assim, da sua decisão de vida, né? De se dedicar às coisas públicas, né? A conquistar mandato e etc. Olha, Cláudio, eu sempre gostei de política, minha família sempre gostou de política, meu pai sempre gostou de política, eu tive a honra, né, um privilégio, uma bênção de a política estar sempre nas discussões, no café da manhã da minha família, no almoço, no jantar, nos encontros ao final de semana, o que é raridade nas famílias brasileiras. Nas famílias mais ricas, sobretudo nas famílias mais pobres, raramente você está discutindo política em família, né? O Brasil tem um desinteresse gigantesco por conta da política, por conta da nossa educação e, sobretudo, também por conta da nossa classe política, que não motiva a população a ficar discutindo política, senão vai acabar atrapalhando ali o almoço das famílias, né? Mas meu pai sempre gostou de discutir política. Né? Oi? Tira o apetite das pessoas. Exatamente, né? Dá até um enjoo se bobear. Meu pai sempre gostou de discutir política, minha família sempre foi uma família mais liberal, sempre gostou de privatização, de responsabilidade fiscal. Então eu já nasci, eu já cresci nesse meio, né, do liberalismo, né? Ninguém da minha família nunca foi político, não sou filho de político nem nada, mas sempre gostei de discutir. E aí, quando eu fui crescendo, né, 14, 15, 16 anos, eu comecei a ler os autores liberais, comecei a ler Hayek, comecei a ler Friedman, comecei a ler Mises, depois ir me aprofundando em autores brasileiros também, os autores conservadores, Roger Scruton, Russell Kirk, e aí eu comecei a gostar mais ainda de política e ter um pouquinho de base, né? Eram alguns livros ali ainda, né? É claro. E aí depois eu conheci o Movimento Brasil Livre e eu fui integrando as trincheiras do Movimento Brasil Livre, do mero militante que segurava cartaz e manifestação, até ser um dos representantes do movimento e coordenador nacional. E adolescente, né? O senhor começou adolescente no MBL, se eu não me engano. Eu acredito que eu entrei no MBL no final de 2015, eu fui no congresso de 2015, tinha 16 anos. No congresso de 16 eu fui também, eu já tinha 16 para 17 anos, então foi por aí que eu comecei a entrar no movimento. Isso me leva a uma outra questão que eu queria abordar também. É nítida a falta de lideranças, a formação de novas lideranças na esquerda brasileira. Uhum. Isso é uma questão com a qual o PT e o governo petista vai ter que lidar invariavelmente, né, nos próximos meses, na verdade. Né, dentro de 18 meses já vai estar todo mundo disputando a possível sucessão do presidente. Como é que o senhor vê isso? Assim, qual foi esse erro? Há lideranças em São Paulo, por exemplo, jovens, muito jovens, que já são grandes nomes, como o senhor mesmo, ou no caso, por exemplo, em Minas Gerais, com o deputado Nicolas Ferreira, são novas lideranças que despontam. E na esquerda brasileira, a gente não vê isso. A última jovem liderança da esquerda foi a Manuela Dávila, que eu acho que hoje em dia não lidera quase nada. Mas eu queria uma avaliação do senhor sobre esse cenário. Eu acho, né, acredito, né, tem muitos livros e artigos sobre isso, alguns que eu concordo, outros que eu discordo. Eu acredito que o advento da internet e, sobretudo, o crescimento das redes sociais deu um acesso maior à informação, sobretudo ao público mais jovem.
E com esse público mais jovem com acesso à informação, começou a ter acesso principalmente aos desmandos que a classe política brasileira, e sobretudo o Partido dos Trabalhadores, fez no Brasil. Muitas vezes, por exemplo, no mensalão. Lula fez o mensalão, teve um monte de petista condenado, um monte de petista que foi preso. Lula acabou se salvando ali por motivações que até hoje não se sabe, mas muita ele não gente sabia de duvida. nada. Mas mesmo assim, na eleição seguinte, o Lula disputou a eleição e a visão geral, quando a gente lê em artigos de jornais, é, pô, beleza, o Lula escapou do mensalão, mas a população não vai votar no Lula depois do mensalão. E votou, né? E hoje a gente vê que com acesso à informação, a população cada vez mais tem informação. Tem notícias e matérias sobre isso e consegue ver os desmandos que o PT fez. Então, os jovens que cresceram já com a internet, já com a abundância de informação, já com as redes sociais, já com a quebra do monopólio da grande imprensa sobre as informações, sobre as notícias, sobre o noticiário político no geral, esse jovem já sabe que o PT é o partido do Petrolão, é o partido do Mensalão, sabe de todos os desmandos, sabe que todo mundo sabia de tudo que estava acontecendo aqui em Brasília naquele momento e começa a ter uma certa ojeriza ao Partido dos Trabalhadores. Além de tudo isso, tem a questão da cultura woke, que é muito criticada, sobretudo nos jovens masculinos, os homens jovens em vários locais, inclusive no Nordeste também. Então, essa somatória de abundância de informação sobre o que o PT fez e, infelizmente, continua fazendo no Brasil, mas esse discurso woke vindo da esquerda, essa soma é fatal para ele. Agora, o que a gente observa, está falando que o surgimento das redes sociais acabou favorecendo a disseminação de informações de fora da mídia tradicional, né? Sobre a sua atuação específica, o senhor é muito ignorado, digamos assim, pela mídia tradicional de São Paulo. E, apesar disso, o senhor foi eleito, né? É uma das personalidades políticas mais relevantes do Estado, e apesar desse boicote que se verifica. Como é que se sente em relação a isso? Há alguma forma de preconceito ideológico, por exemplo? Se é de direita, não tem espaço no jornal que eu faço, ou qualquer coisa assim? Ou não? Ou é uma coincidência dos tempos? A gente sabe que eu tenho uma ótima relação com vários jornalistas da grande imprensa, tenho uma ótima relação até com alguns jornalistas de esquerda da grande imprensa. Agora, a gente sabe que a posição ideológica de boa parte da grande imprensa, da grande mídia, da mídia tradicional, digamos assim, é uma visão um pouco mais de esquerda. Então, às vezes, eles gostam de noticiar até algumas coisas que eu faço que você nota um pouco de maldade, nota que, podia ter me ligado, podia ter perguntado uma coisa ou outra, tá faltando uma informação, né? Vou colocar que eles faltaram informações, não que fizeram alguma matéria maldosa. E geralmente, quando é alguma coisa vindo da esquerda, aí tem sempre uma passação de pano, né? Quando o Lula fala uma frase racista, tem sempre uma casca de banana, tem sempre uma escorregada. Quando é o político de direita fazendo alguma coisa que nem se compara às frases do Lula, aí já taxam ele de racista, de homofóbico, de machista. Então a gente vê que tem sim uma predileção ideológica dessa grande imprensa. Só que, com o crescimento das redes sociais, da abundância de informações, eu vejo que, independente da posição da grande imprensa, muitas vezes a população brasileira está indo no lado inverso, né? Tinha uma frase que era do Flávio Morgenstern, né? Que ele falava, eu quero votar no candidato mais odiado pela Folha de São Paulo. Ele falava isso. Não tenho boa relação com a Folha, claro. Mas e é isso. Eu vejo que a população, se ficar passando na Globo todos os dias, votem na Erika Hilton, não necessariamente a população vai votar por conta disso. Pode votar pelo trabalho dela, pelas redes sociais dela, por ter admiração a ela. Sim, tem pessoas que têm admiração pela Erika Hilton. Mas não vai ser por conta da grande imprensa. Tenho certeza que cada vez menos a grande imprensa tem pautado a população brasileira. Deputado, quando você lançou ano passado o Janjômetro, que era para monitorar gastos da primeira-dama, você revelou que sofreu ameaças. Essas ameaças, elas partiam de redes sociais ou do próprio governo? Eu recebi ligações, né, de pessoas ligadas a alguns ministérios aqui do governo Lula. Evidentemente, não vou dar o nome até para não dar palanque sobre isso. E prontamente eu disse que eu não ia tirar o site do ar, né, evidentemente, que não iam me parar com qualquer tipo de ameaça, até porque nada podiam fazer, não consigo ver o que um ministro Lula poderia fazer contra mim, e eles tiraram o pé, claro, né? E eu deixei claro nas redes sociais, né? Gostaria de ter falado isso na ligação, mas é aquele tipo de discussão que você termina e fala, queria ter falado isso, né? Mas acabei falando nas redes sociais, que eu disse que se eles querem que eu pare de divulgar o gasto da Janja, é muito fácil. É só pedir pra Janja parar de gastar. Eu paro na hora.
Agora não. O Janjômetro, quando foi lançado, ele estava com 55, entre 55 e 65 milhões. Acho que 62, mas não tenho certeza. Hoje o Janjômetro já está chegando em 120 milhões de reais. Então, de lá para cá, a gente já conseguiu dobrar os custos do Janjômetro. E eu não acho que ela vai parar mesmo, né? As críticas públicas que ela tem recebido, inclusive por conta do Janjômetro. Então é isso, né? O Janjômetro eu acho que é uma ferramenta importantíssima e cada vez menos eu tenho o trabalho de cuidar do Janjômetro, eu posso focar apenas na área parlamentar, que a população ela já está mandando o gasto da Janja, a gente só checa para ver se o gasto é verdadeiro ou não, se tem comprovação ou não, senão a gente lança. Então é uma plataforma aqui e o crescimento do Janjômetro nas inscrições e nas matérias, nas notícias e influenciadores falando, é causado justamente pela indignação com os gastos da Janja. Quando a gente vê que o Brasil está piorando quase todos os seus índices, suas métricas econômicas, a população está ficando mais pobre, a cesta básica está ficando mais cara, a inflação nos alimentos e bebidas cada vez mais alta, ao mesmo passo que o poder de compra do brasileiro está caindo e a primeira-dama já gastou 120 milhões em gastos diretos e indiretos, você olha e fala, não, isso aqui não pode estar certo, né? É uma das pessoas que a principal função dela é dar o exemplo. Né? Ela não foi eleita para cargo legislativo, não é senadora, não é presidente, não é nada. Ela é a primeira-dama. A principal função geralmente é dar exemplo, sobretudo para as mulheres. E o exemplo que ela está dando enquanto a população do Brasil está ficando mais pobre, eu não paro de torrar em gastos diretos e indiretos. E isso, evidentemente, causa indignação, mas eu vou continuar divulgando enquanto a primeira-dama do Brasil continuar gastando. É curioso porque sempre que se cobra da primeira-dama alguma atitude ou se pede informações sobre ela, suas atividades, a alegação do governo é sempre que ela não é funcionária pública. Mas, no entanto, nos custa muito, né, deputado? É curioso esse caso que a Janja não é funcionária pública, né? Ela ficou por meses tentando ter um gabinete, depois, curiosamente, ela parou de pedir. Por quê? Saiu uma matéria na mídia mostrando que ela tinha vários assessores, que tinha uma sala do lado da presidência da República, ou seja, tem vários assessores, tem vários seguranças, tem jornalista, tem assessoria de imprensa, tem advogado, tem um gabinete, mas não tem um voto. Carro com motorista, mas não tem um voto. Ou seja, me parece que ela é uma funcionária pública. Se ela não é uma funcionária pública, com certeza ela recebe todas as benesses, né? Inclusive mais benesses, né? Do que boa parte da classe política. Ou seja, não é uma funcionária pública na hora de ter deveres, mas na hora de receber os tais direitos e as tais benesses, os tais privilégios, ela recebe sim. Então, a funcionária pública com a vida mais fácil que tem. Sem ter que dar um dia de trabalho, sem ter que bater então, ponto a gente dia. No Diário do Poder, a gente tem esse olhar mesmo, né, de ficar ali vigilantes quanto aos gastos, sobretudo com privilégios no setor público e etc. Com a sua experiência no Janjômetro, há uma dificuldade que poderia ser removida no acesso a esse tipo de informação? Porque nós temos já o Portal da Transparência, que atende parcialmente a necessidade, né, de acesso. Mas acha que o que é que está faltando para melhorar isso? O Portal da Transparência foi um grande avanço, né? Eu acho que falta duas coisas. A primeira, né? Não, três coisas, na realidade. A primeira é o funcionário público ele ter a noção que o funcionário público ele existe para servir o povo e não para se servir do povo. Tem que ter primeiro isso também, a vergonha na cara, o caráter de você, o próprio funcionário público, seja o parlamentar, seja o cara do judiciário, do executivo, do legislativo também, ter essa noção da função dele, né? Esse é o primeiro passo. O segundo passo, um fortalecimento da lei do acesso à informação e do portal da transparência. Tem que ter esse fortalecimento. Evidentemente é um grande avanço, tem grandes coisas boas vindo de lá, muita informação importante e relevante que vem de lá, mas também tem muita coisa que é difícil de você acessar, né? Tem muita coisa que está em sigilo, tem muita coisa que não deveria estar em sigilo, então poderia ter um fortalecimento da transparência do portal da transparência, né? Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto é a população tem que ter mais vontade de fiscalizar, né? Eu vejo que a grande imprensa tem um grande trabalho, os veículos alternativos têm um grande trabalho, os jornalistas, no geral, têm um grande trabalho para tentar buscar acesso à informação. Mas, às vezes, a própria população não quer ter, né, essa informação, né? Porque o Brasil tem muito aquilo do político de estimação. Às vezes, se o político que você torce teve uma informação revelada que você não gosta, você não vai cobrar o seu político, né? Você fica meio que bravo com quem está te dando a informação, independente de ser de esquerda ou de direita, que é bizarro, né? O papel do jornalista, nesse caso, tá checando e tá te dando a informação. O cara que você votou, né, ele disse que ia fazer outra coisa e tá fazendo outra coisa. Daí você fica bravo com o jornalista. O mesmo passo que você gosta quando esse mesmo jornalista faz isso contra o político que você não gosta. Então tem que ter essas três coisas. O funcionário público tem que ter uma maior noção do que é o serviço público,
né? Tem que ter um fortalecimento. Até para impedir, barrar certos procedimentos. Exatamente, né? Tem que começar por ele, né? Tem que ter um fortalecimento da lei de acesso à informação do portal da transparência e a população tem que ter maior preocupação com a fiscalização e com o controle das atividades públicas. Essa quantidade de gastos, assim, o volume de gastos públicos, a gente estava vendo, por exemplo, essa semana a própria Folha de São Paulo revelou que serão de 3 bilhões e meio de reais os gastos com propaganda do governo esse ano. Eu fui atrás para descobrir o valor no final de 2022 no governo Bolsonaro eram 2 bilhões e meio, ou seja, mais ou menos 40% de aumento em 2 anos. Se a gente não vê 40% de aumento em 2 anos, para absolutamente nada. Talvez com exceção de salário de juiz e coisas, né, nessa esfera assim. Mas tem outro, o indicador de rejeição do presidente. É verdade. A rejeição do presidente também já passou, deixou os 40% lá no horizonte, é verdade. Tem razão. Toda pesquisa que vão abordando, ele vai só piorando. Só piora, é verdade. E é mais ou menos nisso que eu queria chegar. Claramente os gastos estão fora de controle. O governo insiste que está tudo bem. O PIB cresceu em 2024, estamos em pleno emprego, apesar de ter mudado a definição de pleno emprego. Eu queria saber, assim, São Paulo, o motor da economia, por causa do governo local, tem tido oportunidades. Uhum. O resto do país assiste né, de mãos atadas esses gastos incontroláveis e essa insistência do governo federal de que está tudo bem. O senhor acha que isso vai ter reflexo na eleição em 2026? A gente está quase lá. Eu torço para que sim. O brasileiro tem uma mania de votar de uma maneira esquisita, mas eu torço para que sim, né? E você citou 2 dados, né? Que é o crescimento do gasto do governo federal, do governo Lula, com publicidade, aumentou 40%. Enquanto isso, o Lula tem a menor aprovação da história dele, né? Nem no Lula 1, nem no Lula 2. Agora no Lula 3, ele nunca teve a aprovação que ele teve agora, que é apenas 24%. Né? Queda gigantesca, ou seja, ele está aumentando a publicidade do que o governo está fazendo e a popularidade dele está caindo ao mesmo passo, ou seja, alguma coisa está errada, né? Alguma coisa está errada, então pelo menos ele poderia diminuir esses gastos, que a mínima popularidade dele ia continuar caindo, mas não, quer torrar o orçamento brasileiro com idiotice, né? Podemos dizer assim, desculpa o palavreado, que é a publicidade do governo. Não consigo ver nada que eles façam que seja algo bom e realmente eles não têm muito o que comunicar. Então, pelo menos poderia deixar os gastos em publicidade congelado, que eu tenho certeza que a popularidade vai continuar caindo, né? É uma bizarrice. E São Paulo vai muito na contramão disso. E é o inverso de tudo isso, né? São Paulo está diminuindo os seus gastos, né? Aumentando o investimento, mas diminuindo os seus gastos. O Tarcísio, ele lançou um programa que é o São Paulo na direção certa, onde ele coloca que todas as etapas da administração pública têm que mostrar um plano para diminuir gastos. Sei lá, Secretaria da Casa Civil, quanto vocês gastam, né? Não é investimento, quanto vocês gastam? R$2, sabe? É o número 2, então beleza. Tem que fazer um plano para diminuir para 1,8, para 1,7, para 1,5, para 1. Tem que todas as instituições paulistas têm que apresentar um plano para diminuir esses gastos. Ao mesmo passo, a popularidade do Tarcísio continua crescendo, ou seja, está claro que não é ficar gastando, né? Investimento é uma coisa, gasto outra. Não é ficar gastando de uma maneira desenfreada com publicidade, com pessoal, com outras coisas que você vai ter aumento na popularidade. O Lula aumentou 40%, como você citou, em publicidade. E a popularidade está caindo. O Tarcísio colocou boa parte das instituições paulistas para diminuir gastos e a popularidade está crescendo. O que é o aumento da popularidade? É bom trabalho. A população, ela nota, né? Tinha uma frase do Malcolm X que ele dizia, se a população sempre se serviu de água suja, se você chegar com um copo de água limpa, mesmo que ela nunca tenha visto esse copo de água limpa, ela vai saber discernir, ela vai querer tomar essa água limpa. Só que o que acontece é que boa parte dos políticos, e sobretudo os políticos dos partidos trabalhadores, não querem ofertar essa água limpa à população. E a população está notando isso, né? E está se cansando dessa água suja. Espero que jogue esse copo fora em 2026. Então, deputado, a gente vê o presidente da República em declínio do ponto de vista da popularidade, ele e o seu governo, mas a gente vê uma situação muito curiosa uma situação muito interessante do ponto de vista eleitoral em 2022. O presidente foi derrotado em todo o país, com exceção do Nordeste, mesmo assim se tornou presidente da República. E apesar desse declínio, tem uma questão que no Brasil tem sido mais relevante do que o voto, infelizmente, que é a vontade da justiça. A gente viu o papel fundamental que teve na campanha de 2022 o comportamento, as decisões do Tribunal Superior Eleitoral.
E a gente assiste hoje uma situação em que o principal líder de oposição, que é o ex-presidente Bolsonaro, a um passo de ir para a cadeia. Ele não tem dúvida nenhuma de que aqui as pessoas não têm a menor dúvida de que isso acontecerá. E aí, como é que faz para enfrentar uma situação em que o voto talvez não seja o mais relevante na eleição de 2026? Não tem segredo, né? A população, ela gosta, ela adora aquela resposta incisiva sobre a discussão. O ponto é, a população tem que votar melhor. A população tem que votar em melhores presidentes da República, que aí eles vão colocar ministros do Supremo Tribunal Federal melhores. A população tem que votar em melhores senadores, porque aí a gente vai ter melhores senadores mais corajosos, né, sobretudo, para abrir investigações, se for o caso, contra o Supremo Tribunal Federal. Não tem jeito, e até inclusive para fazer a checagem da indicação do presidente da República para o Supremo Tribunal Federal, que nunca teve uma que foi rejeitada. Ou seja, independente de quem você coloca, o presidente indica, o Senado sempre aceita. E nunca tem uma investigação do Senado, né, igual do Supremo Tribunal Federal, que aqui não é nenhum ataque ao Judiciário, nem um ataque ao Supremo Tribunal Federal. A questão é a tripartição de poder. O Legislativo fiscaliza o Executivo e o Judiciário fica de olho em tudo aquilo lá, tem a questão do Executivo. Hoje o Judiciário, ninguém fiscaliza as indicações, ninguém afere do Senado Federal e a população continua votando em presidentes da Repúblicas ruins, que fazem indicações ruins para o Supremo Tribunal Federal. Os últimos 3 presidentes que a gente teve, Michel Temer, Bolsonaro e Lula, eu não gostei de nenhuma das indicações do Supremo Tribunal Federal, né? O Michel Temer indicando Alexandre de Moraes, o Bolsonaro indicando Cássio Nunes Marques e o André Mendonça, e o Lula agora não preciso nem dizer com o Flávio Dino e com o Zanin, né, que dizia que o Supremo não era lugar para indicar amigo, que não era lugar para indicar companheiro, indicou um amigo e o companheiro, que é o caso do Zanin, que era o próprio advogado dele, e o Flávio Dino, que, né, era do PCdoB, e agora é do PSB, ou seja, e foi ministro do Lula, ou seja, os presidentes da República têm indicado ministros ruins para o Supremo Tribunal Federal. E aí não tem jeito. Se o treinador da seleção brasileira só indicar jogadores ruins para a seleção brasileira vai ser ruim. É muito simples. E o órgão para checar isso e para fiscalizar isso, que é o Senado Federal, a população vota em senadores que eu não julgo do melhor Senado da história da humanidade desde o Império Romano, acho que muito pelo contrário, e que também não tem a coragem de, na sabatina, negar se o ministro for ruim, e ao mesmo passo não tem a ousadia, né, e a coragem, na realidade, de fiscalizar o Senado Federal. E aí o que a gente vai ter? A gente vai ter um judiciário com a população descontente. Mas a culpa não tem jeito. É da população que tem que fazer escolhas melhores. E a gente observa que até próprios senadores, eles falam que o Senado é um dos mais covardes da história. Os próprios parlamentares falam isso, né? Aqui mesmo a gente já ouviu tanto senador quanto deputado fazer esse mesmo tipo de crítica. O senhor vê isso? Vê covardia no Supremo? Ou no Senado Federal? Eu acho que o Senado Federal já teve várias situações, né, em que o Supremo basicamente transpassou ali as atribuições constitucionais. E não teve nenhuma reação do Senado. Mas não tem jeito, né? Mas o ponto vai ter uma eleição que vai vir agora. Estão dizendo que vai ser uma eleição onde o Senado será majoritariamente de direita. Mas os senadores de direita que entraram na eleição de 2022, não me parece que eles estão fazendo um grande trabalho. Vamos ver. Deputado, a gente, pensando assim, o ex-presidente Bolsonaro insiste que não percebe a decisão que o tornou inelegível, tomada pelo Tribunal Superior Eleitoral, e que será ele, de fato, o candidato. Aqui na Praça dos Três Poderes, até entre parlamentares e até mesmo no próprio Palácio do Planalto, a certeza é outra. Eles têm absoluta certeza de que ele não será o candidato. Numa situação como essa, já se discute, eu sei que o governador Tarcísio falou em ser candidato à reeleição, mas existem também outros nomes da direita, inclusive do seu partido. O caso do governador do Goiás, Ronaldo Caiado. Essa conversa já está mais aflorada. Assim, falta muito pouco tempo para começar a eleição, né? E para começar a campanha ainda menos. Então eu queria saber mais ou menos, essas articulações, como é que estão? Eu vou apoiar o candidato a presidente da República que o MBL decidir, né? Eu sou coordenador nacional do Movimento Brasil Livre, que está prestes a criar um partido, que é a Missão, que já anunciou que terá prévias para a presidência da República. Eu tenho certeza que dos nomes ventilados até agora, os melhores nomes são do Movimento Brasil Livre e, evidentemente, do governador Tarcísio também. Espero que a gente possa fazer uma composição com o Tarcísio, se ele for, de fato, o candidato. Não acredito que o Bolsonaro
será candidato a presidente da República. Cada vez mais eu acho que o próprio Bolsonaro já acha também que ele não será o candidato a presidente da República. E aí eu acredito também, né, meu pai sempre disse para eu nunca dar conselho para pessoas mais poderosas e mais ricas que eu. Agora, eu acredito que a avaliação que o Bolsonaro está fazendo, né, de ficar fingindo que vai ser candidato até o último momento, para só no último momento ele passar esses votos para algum outro candidato, pode ser até um candidato bolsonarista, eu acho que não é a melhor das estratégias, porque um problema dos candidatos, até os candidatos bolsonaristas, inclusive o governador Tarcísio tem no cenário político, é a taxa de conhecimento desses candidatos, né? O Tarcísio é um dos mais conhecidos, que é o governador do estado, o maior estado da federação, mas mesmo assim não tem a taxa de conhecimento do Bolsonaro. Se já de agora, por exemplo, o Bolsonaro fosse apoiar um candidato bolsonarista, poderia aumentar a taxa de conhecimento, né? E com a rejeição que o Bolsonaro tem, e ele tem, também aumentaria um pouquinho da taxa de rejeição do candidato. Então, acho que é uma estratégia errônea dele, mas eu acho que o próprio Bolsonaro hoje também já acha que ele não será o candidato à presidência da República, dependendo de ele achar isso justo ou injusto. Mas de outro lado, né, o Bolsonaro também é assim, ele não tem alternativa, a não ser dizer que está vivo, né? Olha, eu estou vivo. Porque, afinal de contas, se ele parar com esse discurso, parar de insinuar que é ele o candidato, ele vai ser considerado uma figura morta, né? Um morto-vivo, né? E não vão nem, o cafezinho vai ser servido gelado, né? Eu acho que tem isso, é preciso também observar isso de outra maneira. Mas, claramente, ele não tem a menor chance de ser candidato. Aliás, ele não tem chance sequer de chegar na campanha solto. Tal o ódio que ali quem vai julgá-lo sente por ele, né? Claramente. E ódio não é só ódio, é nojo, desprezo, sentimento de vingança. Exato. Tem uma série de coisas ali que pesam muito mais do que os autos do processo, digamos assim. Mas o que eu gostaria de saber é isso, quer dizer, as melhores alternativas são do MBL, na sua opinião, mas quais são elas? No último congresso do Movimento Brasil Livre, né, que foi o último congresso do MBL, da história do MBL, né, o 10º congresso, a gente colocou o Arthur Duval e o Cristiano Beraldo para disputar essas prévias. E a depender em quem a militância do MBL escolha nessas prévias, dessa dupla vai sair o candidato da missão e, né, PCC do MBL à presidência da República. E a formação do partido, do MBL, já está na reta final. Porque eu lembro já há alguns anos, já falava-se disso, de que o MBL ou se transformaria em partido, ou, enfim, fundaria uma sigla própria. Como é que está esse processo? Já é um processo que eu acredito que já está praticamente encerrado, né? A gente conseguiu conseguir as fichas necessárias de um tempo recorde, né, com muita maior velocidade, por exemplo, que a Aliança pelo Brasil, que era o partido que tinha o presidente da República na época. Né? A gente já passou as assinaturas que a Aliança tem e a gente já tem o número de assinaturas mínimas pelo Tribunal Superior Eleitoral, pelo TSE. O que a gente vai fazer? Evidentemente, boa parte dessas fichas podem acabar não sendo validadas. Né? Às vezes o cara assinou errado, assinou diferente do que a certidão dele, colocou algum endereço errado ou teve alguma rasura na ficha. Então, tem sim uma perda ali, né, nessas fichas. Na nossa, né, a menor perda dos partidos que cresceram recentemente. Mas ainda tem. O que a gente vai fazer? Coletar mais fichas do que o número necessário. E a gente já passou dos números necessários. Mas daí, quando o TSE validar essas fichas, já está no processo de validação muito avançado. Acredito que nos próximos 5, 6 meses já tem as fichas validadas também, 100% das fichas validadas pelo TSE. Então na próxima eleição a gente já pode ter um candidato do MBL já em 2026. Sim. A chance é muito grande. O que é que diferencia fundamentalmente o Missão, né, esse novo partido, do Partido Novo? Jeito de fazer política, né? Eu participei de uma conversa com o jornalista Cláudio Dantas, onde tinha uma garota que disputou a eleição pelo Partido Novo. E a gente vê que, mesmo que a gente tenha uma taxa de concordância alta, o jeito que a gente quer fazer essas coisas é totalmente diferente. O jeito que o MBL quer fazer política é totalmente diferente do restante da direita, seja da direita mais bolsonarista, que eu acho que as diferenças ficam mais evidentes, seja com a direita mais liberal, assim, onde a população tem uma certa dificuldade em discernir as diferenças em Partido Novo e MBL. Por exemplo, o MBL quer fazer as coisas do nosso jeito. A gente acredita que os políticos que estão aí, dos piores aos melhores políticos e a bons políticos, eles ainda fazem as coisas
de uma maneira que poderia ser melhor. Quando a gente pega os quadros do Movimento Brasil Livre, e aí falar de si mesmo é sempre muito difícil, claro, mas pode pegar o Kim Kataguiri, a Amanda Vettorazzi em São Paulo, o Batista em Joinville, o Bétega em Curitiba, o Sandro em Salvador, o Faustino em Natal, enfim, todos os nossos vereadores eleitos, foram 15 na última eleição, eles fazem política de uma maneira muito melhor, muito mais eficiente, muito mais econômica, muito mais barulhenta até em redes sociais, a gente sabe a importância disso, do que os políticos locais deles, seja os políticos de centrão, de esquerda, bolsonarista ou do Partido Novo. E a gente quer fazer da nossa maneira. A gente cansou de ficar delegando o futuro do nosso Brasil para políticos que a gente não necessariamente concorda. A gente quer fazer da nossa maneira tem funcionado, e a gente quer exportar esse modelo, evidentemente, para o Brasil inteiro, e se tudo der certo, conseguir chegar no cargo mais alto, que é a presidência da República, para poder fazer as coisas da nossa maneira, que eu acredito que é da nossa maneira que a gente vai mudar o Brasil. Mas faz parte da estratégia imediata do novo partido essa aliança com o governador de São Paulo? Não é necessariamente uma aliança do novo partido, né? Eu sou vice-líder do Tarcísio, eu estou no Neo Brasil, eu sou do Movimento Brasil Livre. Evidentemente, quando tiver a criação da missão, espero que seja rápido, a chance de eu migrar para a missão é altíssima, porque a missão é a partir do MBL e eu sou coordenador nacional do MBL. E, evidentemente, eu vou continuar sendo base do governador Tarcísio, se ele continuar fazendo o bom governo que está fazendo, e se ele assim escolher, eu vou continuar como vice-líder do governo. Então, não é mais uma aliança entre a minha atuação parlamentar e a atuação do Executivo Paulista, do que necessariamente uma aliança da missão com o Tarcísio. E, deputado, então, e os planos do senhor para 2026? Vai via federal? Porque eu estou vendo, está aqui, parece uma missão de reconhecimento de terreno aqui em Brasília. Não, eu vim participar vim representar a Assembleia Legislativa, teve a votação da minha comissão de representação para representar a LESP no evento da ESA, né, que é uma das maiores organizações de games do mundo, né? Vale lembrar que os games no Brasil movimentam mais dinheiro do que o ramo musical e o ramo do cinema somados, né? Então a gente tem instituições gigantescas do mundo inteiro que operam aqui, e eu vim do estado de São Paulo para representar a Assembleia, né? Inclusive foi votação unânime, até o PT e o PSOL aprovaram para representar a Assembleia nesse evento da SA. Para 2026, meu plano é estruturar o Movimento Brasil Livre ao redor do Brasil, ter um crescimento do MBL no estado de São Paulo, continuar a operar todas as minhas pautas na Assembleia, são pauta pra caramba, e aí o que a população escolher, se eu vou disputar a reeleição como deputado estadual, ou disputar como deputado federal para ser um companheiro do Kim, dos nossos colegas, aí essa decisão vai ficar um pouco mais pra frente, mas acho que a chance é razoável. Deputado, voltando rapidamente à questão do Supremo e essa situação de poder, muita gente acredita aqui que há uma aliança ali, há um consórcio, digamos assim, né? Lula, Supremo Tribunal Federal. Como ele não tem votos no Congresso, ele se ampara nos votos do Supremo, e ele tem quase todos. O senhor acredita nisso, nessa aliança governativa, digamos assim, esse consórcio entre o atual presidente da República e a maioria do Supremo Tribunal Federal? Olha, Cláudio, não sei se essa é uma informação polêmica ou não, mas eu acredito, mais do que acredito, eu tenho certeza. E eu vejo até que se você falar isso na cara do Lula, ele não vai ficar bravo. Se você falar na cara de qualquer ministro do Supremo Tribunal, eles não vão ficar bravos, porque eles falam isso publicamente, né? A gente lembra daquela frase, se eu não me engano, do Gilmar Mendes, né? Quando o Lula fez uma leve crítica ao Supremo Tribunal Federal, ele falou, a gente colocou esse cara lá, né? Falando publicamente, né? O Barroso, aquele perdeu o Mané, etc., né? O Barroso falou em entrevista recente, dizendo, nós vencemos o bolsonarismo, independente da minha opinião política sobre o Bolsonaro e opinião contrária ao governo Bolsonaro, ao Jair Bolsonaro, a gente não pode ter um ministro do Supremo dizendo que venceu um candidato a presidente da República. Ou seja, esse consórcio, ele existe, ele é escancarado pelos dois lados do consórcio. E para acabar com isso, evidentemente, é tirando o cara que precisa de votos para participar do consórcio, que é o presidente Lula. Deputado, o senhor sempre vem falando das redes sociais, que o movimento MBL é bem engajado. Como você vê esse tema das redes sociais no STF e por parte do governo mesmo, da questão da regulação das redes sociais? Acho que até entrando no que o Cláudio falou sobre o consórcio. Acho que o consórcio, né, PT, Supremo Tribunal Federal, Governo Federal e Judiciário Brasileiro, eles têm medo das redes sociais, que é justamente a maior oposição a esse consórcio, né? Boa parte das críticas ao STF, das válidas, as inválidas, vem das redes sociais, e boa parte das críticas também ao presidente da República e ao PT vieram das redes sociais. Boa parte da derrocada do Partido dos Trabalhadores, na opinião pública, vem também das redes sociais, e aí o medo deles, né?
de querer regulamentar, de querer censurar a rede social, de querer entrar em brigas, né, gigantescas, até brigas internacionais sobre as redes sociais, porque é o medo de que esse consórcio possa acabar e que o Lula possa acabar saindo da presidência da República. Eu acho que as redes sociais pode até ter alguma interferência legislativa, mas tem que ser uma interferência legislativa justamente para dar mais liberdade de expressão ainda nas redes sociais. Eu acho que a gente está com pouca ainda liberdade de expressão. Eu queria ter mais. Eu não quero ter censura nenhuma, regulamentação, apenas se for para garantir mais liberdade de expressão nas redes sociais. Mas a gente vê que a discussão deles não é isso, né? Eles têm medo de críticas, né? O que é bizarro, né? O poder público tem medo de crítica, mas eles têm. Mas se tudo der certo, isso não vai parar, independente do que o consórcio STF e PT queiram. A gente vê até o próprio Elon Musk, né, criticando essa censura aqui no Brasil. Pois é, bizarro, né? A gente tem um cara que ajuda muito o Brasil, com o Elon Musk, com a Starlink, sobretudo, que coloca a internet onde lugares onde o governo não consegue chegar com a internet, e o Brasil resolveu brigar com esse cara apenas porque ele tem opiniões contrárias, né? Evidentemente que o Elon Musk não é perfeito, que não é um santo, mas apenas por ele ter opiniões contrárias aos poderes brasileiros, a população, o poder brasileiro tentando censurá-lo e virando piada, né, no mundo inteiro. É bizarro. Deputado, o senhor não acha meio... Eu acho muito curioso, não é do seu tempo, mas a gente viveu aqui no Brasil um período em que as lideranças democráticas, e incluindo as lideranças de esquerda, se notabilizaram na época do regime militar pela luta contra a censura, pelo fim da censura. O que a gente vê hoje é uma coisa muito curiosa. É a direita defendendo a liberdade de expressão e a esquerda defendendo a censura das redes sociais. O senhor já pensou sobre isso? Já, né? É muito curioso, né? É muito curioso. É o pessoal do Ainda Estou Aqui lutando por censura nas redes sociais, né? A gente acha, como assim? Não eram vocês que estavam querendo democracia? O que a gente vê é que boa parte desse discurso da esquerda por democracia não é. Quem defende a democracia historicamente no mundo são os conservadores, são os liberais. Quem defende a liberdade de imprensa, a liberdade religiosa, a liberdade de expressão, né? Evidentemente, a tripartição dos poderes, evidentemente, é uma criação do liberalismo e foi muito consolidado junto com o conservadorismo. A esquerda, historicamente, sobretudo a parte da extrema esquerda, que são essas pessoas, né, da área cultural, que fazem esse tipo de coisa, são notórias pelo exato oposto. A gente vê na luta da ditadura militar, eu acho que foi de fato uma ditadura militar, teve censura, teve prisão completamente injusta, mas quando você vê quem venceu a ditadura militar, foram os políticos democratas, foi Ulisses Guimarães, foi, enfim, vários outros políticos democratas. Exatamente. Teve esses políticos que hoje diziam que venceram a ditadura militar, uma ala do PT, uma ala do PCdoB, são políticos que podiam até lutar contra a ditadura militar brasileira, mas eram guerrilheiros que queriam implementar no Brasil um sistema muito próximo com o de Cuba, muitos deles treinados, inclusive, por Fidel Castro e seus asseclas. Então, eles nunca defenderam democracia, esse pessoal. E agora eles usam, né? Eles usam do termo democracia, da luta pela liberdade, da luta contra a censura, mas quando tem um tweet contrário nas redes sociais, quer prender a pessoa e quer censurar a pessoa. Então é democracia para defender o Partido dos Trabalhadores. A partir do momento que você não quer votar no PT, não acha legal o gasto da Janja, não acha legal a cultura da lacração da Manuela Dávila, do Guilherme Boulos, da Erika Hilton, aí você tem que ser censurado. Então, que democracia é essa? Quem defende democracia ao redor do mundo, evidentemente, é o liberalismo, o conservadorismo, a população da direita, e cada vez mais eu tenho certeza disso. Esse pessoal gosta de ficar fazendo filme, não gosta de ficar defendendo a democracia, não. Deputado, queria agradecer a sua presença. A gente está chegando aqui no final do nosso horário. E só para terminar, uma última pergunta. Eu queria saber, o senhor esteve nas ruas pedindo o impeachment da presidente Dilma Rousseff. E eu queria saber se existe clima parecido agora. Dentro do MBL, com certeza, mas no geral, o senhor como parlamentar e anda à rua, está aqui em Brasília, em São Paulo, etc., existe algum clima? Eu acho... Tem também, só para complementar, a chance de uma reconciliação tão falada, da reconciliação nacional, que os ânimos continuam tão acirrados, né? O ódio é tão permanente, né? O ministro da Saúde vai para a posse, em vez de fazer um discurso conciliador, faz um discurso inflamado, etc., atacando os opositores. Tem muita raiva essa gente. Além disso, o Tiago perguntou, vê chance de uma reconciliação ou teremos esse Corinthians e Palmeiras eterno? Duas grandes perguntas, né? A primeira é sobre o clima de manifestação. Até nas manifestações da Dilma, organizadas sobretudo pelo Movimento Brasil Livre, as manifestações foram
crescentes, né? Com uma pauta única, que era o impeachment da Dilma, com uma pauta relevante, agora impeachment de uma presidente da República que estava atravessando o petrolão, um dos maiores escândalos de corrupção da história do Ocidente e destruindo a economia brasileira. Isso mobiliza a população. Enquanto a gente ficar chamando manifestação para pautas que não são prioritárias da população, não vai empolgar a população nem a curto, nem a médio, nem a longo prazo. Mesmo que tenha uma manifestação que seja relevantemente grande, no dia seguinte não vai acontecer absolutamente nada no Brasil, que é o que a gente viu com as manifestações bolsonaristas dos últimos anos. Foram manifestações, algumas menores, algumas médias, uma ou outra muito grande, que no dia seguinte não aconteceu absolutamente nada. Inclusive, numa delas, no dia seguinte, o presidente da República pedindo desculpas pelas falas que ele fez no caminhão do som há menos de 24 horas. Ou seja, o Brasil precisa de uma pauta que eu julgo a mais crucial, né? Que eu julgo que enquanto essa pauta não andar, é difícil que as outras coisas andem no Brasil, que é o impeachment do presidente Lula. Essa é a principal coisa que precisa acontecer no Brasil. Já tem motivo jurídico para o impeachment do presidente Lula, depois do julgamento do Tribunal de Contas da União, que disse que ele cometeu pedalada fiscal e condenou ele por pedalada fiscal no caso do pé de meia. Pedalada fiscal, como a gente já sabe muito bem no Brasil por conta da Dilma Rousseff, é infração à lei do impeachment, é crime de responsabilidade, é passível sim de sofrer impeachment. A gente vê a economia do jeito que está. Fuga de capital batendo recorde, só no acúmulo dos 12 meses de 2024, passando de 20 bilhões de reais. Nossa bolsa como uma das piores bolsas entre as principais bolsas globais, que são as bolsas do G20, o real desvalorizando em níveis assim históricos, uma das moedas que mais valorizam também a nossa inflação de alimentos e bebidas na quarta maior taxa da América Latina, né? Alimento e bebida, né? Picanha, cerveja, a gente vê que era promessa do Lula. A aprovação do presidente, que é um dos presidentes mais populares da história do Brasil, queira ou não querendo, e eu não quero, mas também chegando numa aprovação que ele nunca teve, nem quando ele enfrentava o mensalão. Então eu não consigo ver por que as manifestações estão sendo convocadas agora não são manifestações pelo impeachment do presidente. Me parece que é ou medo ou vontade de disputar a eleição com o presidente. E essa vontade de disputar essa eleição contra o Lula significa que é o Brasil sangrando por 2 anos. E aí eu acho que o Brasil não pode ficar sangrando nem por mais um mês. Então só vou participar dessas manifestações que estão sendo convocadas se a pauta ser impeachment do presidente Lula. Se for por qualquer pauta menor, eu acho que é você despejar uma energia gigantesca para algo que não necessariamente vai trazer soluções para o Brasil. Sobre a pergunta do Cláudio, eu acredito que vai continuar esse São Paulo e Corinthians, como eu sou São Paulino, e o São Paulo tem ganhado bastante do Corinthians. Vai continuar porque eu não consigo ter essa conciliação com o governo que está em curso no Brasil. Eu não consigo ter algum grau de conciliação, algum grau sim, mas conciliação completa, paz e amor, ou seja, diálogo sempre. Agora, concordância não dá quando a gente vê que no Ministério dos Direitos Humanos eles fazem reunião com a dama do tráfico do Comando Vermelho. Não dá para ter conciliação quando a gente vê que no Ministério da Justiça teve uma ONG que foi provada pela Polícia Civil de São Paulo, que tem relação com o primeiro comando da capital, tendo reunião no Ministério da Justiça e uma ONG do PCC ajudando a formular a política penal. Ou seja, o PCC falando, a cadeia tem que ser assim, assim ou assado. Não dá para ter conciliação com essa galera. Que quando morre alguém no estado de São Paulo e essas pessoas morrem, vai o Ministério dos Direitos Humanos falar, não, mas espera lá, a polícia está sendo muito ostensiva. Não dá. Com gente que diz que bandido é vítima da sociedade, com gente que fica passando pano para cara que pede a liberdade do líder do Comando Vermelho, que é o Marcinho VP, que não faz nenhuma política pública para lutar contra o PCC, contra o Comando Vermelho, contra o crime organizado, que diz que bandido é vítima da sociedade, fica passando pano pro que faz o Hamas, pro que faz o Hezbollah, fica recebendo o ditador aqui sanguinário, como é o caso do Nicolás Maduro. Enquanto tiver gente no Brasil que tem esse tipo de opinião, e esse tipo de opinião que é defender terrorista, ditadura e crime organizado, eu não vou ter conciliação com toda essa galera. Quer ter conciliação comigo? Beleza, vamos fazer um projeto gigantesco, envolvendo PT, Bolsonaro e MBL, para lutar contra o primeiro comando da capital? Pergunta se o presidente da República quer. Então, não dá para ter conciliação. Enquanto eles defenderem isso, eu vou defender o inverso. E como eles defendem esse tipo de bobagem de maneira enfática, eu vou defender esse tipo de bobagem, as coisas certas de maneira enfática. Aí a grande imprensa vai chamar de polarização. Eu julgo como é o certo quanto o errado. Maravilha. Deputado, muito obrigado pela presença. Obrigado a vocês pelo convite e pelas perguntas, foram ótimas. Foi ótimo. Parabéns aí pela atuação. Pois é, parabéns e volte sempre. Tá aqui, as portas estão abertas. Valeu. Obrigado, gente. Obrigado a todos. Valeu. Obrigado.